Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos, que está iniciando agora, aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Continuaremos agora a estudar a segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre o mundo espírita, o mundo dos espíritos. Hoje nós continuamos ainda dentro do oitavo capítulo dessa segunda parte, o oitavo capítulo que fala sobre a emancipação da alma. Estudaremos hoje as questões que vão de 422 até 428. Começaremos a estudar o item letargia, catalepsia, mortes aparentes. E depois entraremos pelo item sonambulismo. Mas o item sonambulismo vai até a questão de número 438. Portanto, hoje não vamos terminar esse item, vamos terminar o item anterior, que fala sobre a letargia, catalepsia e mortes aparentes, mas o item sonambulismo, a gente vai avançar só um pouquinho nele e no estudo da próxima semana a gente completa, a gente faz o fechamento desse item sonambulismo. Combinado? Vamos lá então, vamos para a nossa prece inicial agora e na sequência a gente começa o nosso estudo. Vamos todos nós com os nossos olhos fechados nesse momento, buscar concentração, voltarmos o nosso pensamento e nossas emoções à presença do Divino Amigo Jesus, rogando humildemente que Ele esteja conosco nesses momentos de estudo de O Livro dos Espíritos, nos guiando, preparando os caminhos da nossa existência para que possamos segui-los, dessa vez despertos pelo Livro dos Espíritos e protegidos pela presença do amado Mestre. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade e que assim seja. Muito bem, meus queridos irmãos. Voltando aqui à questão agora, né? Vamos para o nosso estudo. Voltando aqui às questões do Livro dos Espíritos, vamos lembrar um pouquinho a, a nossa trajetória, o nosso caminho que trilhamos até chegar a esse momento. Nós estamos estudando a vida maior, a vida do espírito, estudamos a sua condição de desencarnado. Neste capítulo já vimos, ou nessa parte do livro, né, já vimos o seu retorno à vida corporal, já vimos a união entre alma e corpo, todo esse processo do retorno, as influências do organismo, as relações terrenas de um espírito encarnado. Agora, nesse novo capítulo que nós estamos estudando, estamos vendo o espírito já na matéria. Já vimos a reencarnação e agora ele está na matéria. E estamos considerando e estudando as ações que ele pode praticar, aquilo que ele pode perceber do plano espiritual, mesmo estando encarnado. É sem dúvida nenhuma um estudo que abre as nossas mentes e que abre a nossa sensibilidade, a nossa percepção para essas coisas. É um estudo que deve ser profundamente considerado por nós espíritas, porque ele nos dá ensejo de melhorarmos ainda mais o autoconhecimento, que é um dos principais ensinos da doutrina espírita. Devemos nos conhecer e devemos nos reformar para progredir. Ora, se é assim, nada melhor do que estabelecer ou do que produzir esse autoconhecimento do ponto de vista do espírito imortal, do ponto de vista de alguém que sabe que pode agir no plano espiritual. Um exemplo muito poderoso disso, a gente viu há pouco tempo, quando estudávamos o sono e os sonhos, a respeito da nossa participação no plano espiritual. O quanto nós podemos usar o momento do sono e dos sonhos para o nosso progresso terreno. Então, esse aspecto de continuidade da vida, ou de uma vida mesclada, né? Uma vida de fases, como a gente viu há pouco também, vivendo na matéria, tem uma fase espiritual e uma fase terrena, e uma fase corpórea. Então, eu vivo ao mesmo tempo
nos dois planos. E o Livro dos Espíritos aqui está nos ensinando a perceber isso quando nos oferece esse estudo que nos guia por esses caminhos de reconhecermos que somos um espírito, sim, encarnado, mas que podemos agir no plano espiritual. Bem, então estudamos esse tipo de ação pelo sono, pelo pensamento, vimos, né, transmissão do pensamento à distância. Vimos também a questão do desdobramento, visitas entre espíritos que estão encarnados. Então, perdão, é transmissão oculta do pensamento, né? Me equivoquei aqui. Então, como que a gente estudou isso? Retomando, pelo sono, pelos sonhos, pelo pensamento oculto, a transmissão oculta do pensamento, uma transmissão que a gente não vê, mas que acontece. Estudamos as questões do desdobramento no item visitas entre espíritos encarnados. E agora nós vamos estudar a letargia, catalepsia, as mortes aparentes, que constituem ali falhas do organismo, do corpo. Mas são falhas que aparentam às vezes a morte, como a gente vê no título, mas que estão sendo apresentadas por um organismo, por um corpo que ainda está vivo. Então, no primeiro momento, o espírito tem essa liberdade incompleta, porque o organismo falha. Mas no item sonambulismo, a gente vai ver um outro tipo de sono e de estado corpóreo que permite essa, essa visita mais intensa do espírito ao plano espiritual, né? Então, olha só, no primeiro momento, no primeiro item, a gente vê falhas do corpo que permitem ao espírito uma certa liberdade, e no segundo item, o sonambulismo é um outro tipo de estado de sono e que permite igualmente ao espírito essa presença no plano espiritual e percepções por consequência do plano espiritual, né? Então, olha aí, nós começamos agora então esse primeiro item nosso, letargia, catalepsia, mortes aparentes, como a gente está vendo aqui, aquela visãozinha geral, né? Questões que vão de 422 até 424. Aí depois entramos no item sonambulismo. Então, esse primeiro item aqui bem curtinho, né? Apenas três questões, de 422 a 424. Vamos lá. Vamos ver Kardec nos apresentando esse estudo maravilhoso da doutrina espírita sobre as nossas relações com os mundos em que vivemos, né? O corpóreo e o extracorpóreo. Então, Kardec pergunta: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o, o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e ouvidos que têm essas percepções? Notemos que a questão, né, pergunta, trata sobre percepções. E ela está falando sobre percepções em certos estados do corpo, o estado de letargia e de catalepsia. Aqui a gente já para um pouquinho a nossa apresentação para a gente poder falar um pouquinho sobre esses dois estados, né? Talvez não seja um vocabulário assim tão corrente para a gente, algo com o qual a gente esteja tão acostumado, mas são palavras que denotam para a gente algum tipo de funcionamento do corpo físico, né? Algo que está acontecendo com o corpo físico. A catalepsia é principalmente para a ciência atual hoje, né? É um distúrbio neurológico. Então, a pessoa que está em estado de catalepsia apresenta muitas vezes uma rigidez muscular intensa. É como se o corpo ali congelasse numa posição. Ela tem ali uma perda temporária dos controles, do controle de seus movimentos, do controle motor, né, do seu corpo. No entanto, em muitos casos, a consciência está preservada, ela está consciente do que está acontecendo. Então, esse é, é o estado de catalepsia. Muitas vezes pode estar associado com outros estados, como por exemplo a epilepsia. Então, mas
é, enfim, ela apresenta esse quadro, que é um quadro em que pode ter a consciência preservada ou não, né? Em muitos casos acontece da pessoa estar consciente durante esse estado, né? Já a letargia, é, a principal característica dela é essa diminuição generalizada, vamos dizer assim, da atividade física e mental da pessoa. Ela não responde a estímulos externos, ela não está consciente, né? Ela, segundo a ciência de hoje, ela pode ser causada por diversas coisas, né? Infecções, distúrbios metabólicos, enfim, efeitos colaterais de medicamentos. Então, ela é muito séria, porque em alguns momentos ela pode ser confundida com o estado de morte. Então, é muito perigoso, né, para a pessoa que passa por isso. As diferenças principais entre as duas, na catalepsia, a pessoa que está nesse estado tem o seu corpo enrijecido, né, como a gente disse agora há pouco. Na letargia, muitas vezes não, a pessoa está mesmo amolecida, como se ela estivesse desmaiada ou mesmo morta, né? Esse estado geralmente confundido com a morte. Na catalepsia, pode acontecer da consciência estar preservada, na letargia, ela pode estar extremamente reduzida ou ausente. Então, essas são as principais diferenças entre uma e outra condição. Agora, é claro que Kardec não tinha acesso aos estudos que nós temos hoje, mas a gente vai perceber, aos estudos da ciência, né, que a gente tem hoje. Mas a gente vai perceber que, apesar dele não ter acesso a esses estudos naquela época, o Livro dos Espíritos traz princípios que em nada se opõem a isso que a gente leu, né? O que Kardec observava na sua época era a situação de um letárgico ou a situação de um cataléptico, né? Mas sem saber as causas físicas, principalmente, né? E muita atenção, porque aqui nós estamos estudando o que acontece nesses estados e não estamos dizendo que esses estados sejam advindos ou originários de escolhas ou de algo que seja do plano espiritual ou do espírito. Então, simplesmente se estuda o estágio, o estado, melhor dizendo, do letárgico e do cataléptico, né? Bom, então vamos lá. Temos esses dois tipos diferentes, né, de estados para as pessoas, letargia e catalepsia. E Kardec agora estuda as percepções na pergunta. Olha só, essas pessoas geralmente veem e ouvem o que acontece em derredor. Veem e ouvem. Ora, para aquela pessoa que está cataléptica, se ela tiver consciente, claro que ela vai ver e ouvir. Mas se tiver inconsciente, é aí que Kardec quer saber, né? De onde vêm essas percepções? São os olhos e os ouvidos, ou seja, é o corpo transmitindo as percepções para o espírito? Então vejamos que aqui a gente tem um estudo da percepção do espírito quando ele está em algum desses dois estados. Isso é um espetáculo, né? Está estudando a percepção do espírito e não a causa do estado, ou a causa da letargia, ou a causa da catalepsia. Interessantíssimo, né? De onde vêm essas percepções? Olhos e ouvidos? Não. Quem percebe é o espírito. Essa é a resposta, né? O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Então, meus amigos, aqui nessa primeira questão, a gente é obrigado a relembrar que estudamos há algum tempo já as percepções dos espíritos no plano espiritual. E, portanto, a gente tem um princípio posto, né, de que o espírito no plano espiritual tem percepções, ele trava relações com as coisas e com outros espíritos, e que ele não necessita dos olhos e ouvidos do corpo para ter essas relações e essas percepções. Então, aqui a gente já retoma esse princípio
e já começa a desenvolver a partir dele o estudo que vem na sequência, né? Então o espírito tem consciência de si, mas só que ele não pode se comunicar porque o corpo está letárgico ou cataléptico. O corpo está falhando, mas o espírito tem consciência de si. Por que? Kardec pergunta, né? Por que ele não pode comunicar-se? Porque a isso se opõe o estado do corpo. É claro, é um espírito encarnado. Ele precisa do corpo para comunicar-se. Vejamos, percebamos, né, que aqui o codificador força um pouco a resposta para deixar tudo bem esclarecido. É claro que a gente já poderia se adiantar, a gente que está estudando o livro dos Espíritos desde a sua introdução ao estudo da doutrina, né? Até aqui já a questão 422, é claro que nós conhecemos o princípio. Obviamente, nós já estamos habituados com o que está acontecendo aqui, né? Mas Kardec força um pouco para que a gente possa ter uma resposta direta, né? Uma resposta clara, sem sombra de dúvidas, e para que talvez, se alguém, né, se aventurar a pegar o livro dos Espíritos e abrir na questão 422, sem conhecer o restante do conteúdo, ela ainda assim vai ter uma resposta sólida, né? Continuamos aqui na resposta a 422A. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa a mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona, e, no entanto, o espírito se mostra ativo. E aqui a gente tem uma aula, né, dos espíritos superiores dizendo para a gente como é que a gente é capaz de perceber que nós somos mais do que simplesmente um corpo. Somos mais do que um cérebro trabalhando, né? Esse conjunto de células que está fadado a um dia se desmanchar, né? Está fadado a um dia morrer e devolver todo o seu material à natureza. Somos muito mais do que isso. Como que a gente percebe isso? Durante o livro dos Espíritos, a gente veio trabalhando com essa ideia em vários exemplos, e agora aqui, novamente, na letargia e na catalepsia, acontece a mesma afirmação. Ora, se o corpo não funciona e o espírito e a pessoa é capaz de perceber o que acontece na sua volta, mesmo em estado de letargia ou catalepsia, o que é que está acontecendo? Ora, está acontecendo que a sua essência, o seu eu, aquilo que ela é de fato, permanece, e mais do que isso, permanece com condições de percepção. O corpo está quebrado, o espírito não. O espírito tem consciência, é capaz de perceber e é capaz de continuar sua vida, mesmo que o corpo físico não esteja em condições para tal. Né? Vamos em frente. 423, Kardec se volta agora de forma mais direta à questão da letargia. Acho que vale a pena a gente lembrar, né, que a letargia é aquele estado que pode ser confundido com um estado de morte, né? Então, Kardec aprofunda aqui para a questão da letargia agora. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo. É por isso que a gente tem as aparências de morte e depois o espírito volta a habitá-lo. Olha o que Kardec está perguntando, né? Olha, parece que a pessoa morreu. Então, agora sim, a gente pode falar que Kardec talvez possa estar procurando a causa da letargia aqui, né? Então ele está dizendo, será que a letargia não ocorre porque o espírito se separa inteiramente do corpo? E depois, né, quando tiver a aparência da morte, ele volta a habitá-lo? Então, vamos lá, vamos para a resposta dos espíritos, né? Porque aqui o que Kardec está estudando também, além da possível causa da letargia, nesse momento, é os limites da morte quando a gente fala
os limites da morte do corpo físico. Qual é o limiar ali? Qual é o horizonte, o limite? Quando é que o espírito vai embora? E se ele vai embora, ele pode voltar? A nossa própria ciência hoje tem dificuldades para estabelecer o momento da morte, né, de uma pessoa. É muito difícil, porque às vezes a pessoa tem morte cerebral, mas o coração continua batendo. Então, veja só, embora a gente tenha como parâmetro a morte cerebral na ciência de hoje, o corpo ainda está funcionando. Nesse caso que eu acabei de citar, né? Tem morte cerebral, mas o coração bate. Portanto, o corpo funciona. Vejam como é delicada a questão, né? Dos limiares, dos limites da morte. E aqui Kardec está trabalhando um pouco com isso também, né? Vamos lá para a resposta da questão 423. Na letargia, o corpo não está morto. Primeira coisa que a gente tem na resposta, né? Então, o que é a letargia do ponto de vista espiritual? O corpo está vivo, ele não está morto. Ele não está morto porque há funções que continuam a executar-se, embora a gente não perceba, né? Qual é o estado dele, então? Um estado em que sua vitalidade se encontra em estado latente. Olha lá o exemplo, como na crisálida, porém não aniquilada. Então, tem vitalidade ali, a gente só não consegue perceber. O corpo está vivo, tem vitalidade latente e, portanto, olha o que vem na sequência. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Então, a resposta para a pergunta é não. O espírito não pode separar-se inteiramente do corpo e depois voltar. E a palavra inteiramente aqui é uma palavra que a gente precisa levar muito em consideração, né? Porque no estado de sono, o espírito se liberta parcialmente do corpo. Ele não se separa totalmente. Algo permanece ligando espírito e corpo. Prova disso, muito simples, é que basta a gente tocar ou chacoalhar uma pessoa enquanto ela dorme, chamá-la para aquelas pessoas, para o caso daquele sono mais leve, né? E a pessoa desperta. O corpo está funcionando, ele tem a sensação chega até o espírito, que retorna imediatamente. Para alguns demora mais, né, esse retorno, né? A gente sabe que tem algumas manhãs assim um pouquinho mais frias, né, em que a gente está ali tão gostoso na cama que fica mais difícil, como brincam alguns amigos aqui, do espírito fazer o download, né, do espírito retornar ao corpo e voltar a trabalhar em tudo aquilo que ele precisa, né? Mas brincadeiras à parte, é muito comum a gente observar esse processo, né, de acontecer alguma coisa com o corpo e a pessoa despertar. Então, o corpo ainda está vivo no estado de letargia, né? Saindo do sono agora e voltando para a letargia outra vez, o corpo está vivo no estado de letargia. Então, é apenas aparência mesmo de morte. Segue a resposta. Rompendo-se por efeito da morte real e pela degradação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Então, olha só, não pode se separar inteiramente e depois voltar. Isso é uma coisa que está fora de cogitação. Na morte real, a gente tem separação integral. Essa separação, né, é um processo que, como a gente já viu, pode ser mais ou menos longo a depender daquilo que o espírito tem em sua elevação espiritual. E aqui estamos aprendendo uma coisa muito séria, meus amigos. Morrer é diferente de desencarnar. Muitas vezes o corpo morre e o espírito permanece ligado a ele. Ainda há fluido vital, como a gente já estudou algumas vezes, né?
O espírito permanece ligado ao corpo, sofrendo ali com a decomposição, muitas vezes, do corpo. Acontece para alguns tipos de morte. Outras vezes, como já vimos em questões anteriores, o corpo ainda tem vida, mas o espírito já não está mais lá. Tá? Como vimos em casos de pessoas que estão agonizantes, né? Pode acontecer também. Então, morrer é diferente de desencarnar. E letargia é diferente de morte, mesmo do ponto de vista espiritual e principalmente do ponto de vista espiritual. Então, aqui a gente não é capaz de estabelecer, nós na Terra não somos capazes de estabelecer o momento, o momento exato da morte, porque a gente não sabe quando é que o espírito de fato se desligou. A gente é capaz de estabelecer o cessar das funções, o total cessar das funções do corpo, né? Até certo ponto também, né? Porque a gente sabe que depois de morto o corpo ainda continua tendo algum tipo de atividade celular, né? Então, são ali limites muito sensíveis, né? Limites é, ultra finos, vamos dizer assim, para a gente estudar, e a grosseria da nossa condição material não permite ainda, né? Só terminando a resposta aqui, então, que diz que desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Então, esse é um princípio que é muito claro para a gente aqui no Livro dos Espíritos, né? Muito bem. Então, vamos à questão agora 424, para a gente já terminar essa nossa primeira parte aqui do livro, né? Vamos lá, 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido. Então, olha só, né? Tá próximo a desencarnar e alguém intervém. Tem uma intercessão externa. E vejam que na pergunta, né? Kardec fala em reatar-se laços. Ele está falando de ligar novamente o espírito ao corpo, né? Mas que na pergunta ele não fala nada sobre se essa intercessão é uma intercessão que vem do plano espiritual ou do plano material. Isso ele deixa em aberto. E claro que a gente vai dizer que pode ser uma intercessão espiritual, mas que também pode ser uma intercessão é, aqui do plano físico, né? Uma pessoa pode orar pela outra, aplicar magnetismo, passes, sem dúvida nenhuma, para que isso aconteça, né? Sim, pode ser dessa forma. Bom, então continuamos testando aqui os limites da ligação alma e corpo, né? Isso pode acontecer? Pode. E todos os dias tendes provas disso. Magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, sim, pode acontecer. O magnetismo é um exemplo. Pode acontecer do plano espiritual para cá, pode acontecer através do passe espírita, pode acontecer, né? Da pessoa tá prestes a desencarnar e ficar por aqui. E o processo está explicado aqui através do magnetismo animal. O magnetismo, né? As forças que nós temos em nosso corpo. Bom, entramos com o comentário de Allan Kardec, que vai trazer a explicação dele sobre a letargia e a catalepsia, dizendo que elas derivam de um mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento. Olha como que Kardec explicou a catalepsia, né? Sem as explicações neurais e tudo mais que a gente já citou aqui. Olha, o que é a catalepsia? É uma perda temporária de sensibilidade e movimento. Como que ele diferenciava uma da outra? Na letargia, acontecia a suspensão das forças vitais, né? Como a gente viu aqui. E aí se tem a aparência de morte. Já na catalepsia,
a catalepsia pode estar em uma parte mais ou menos extensa do corpo, né? Aquele enrijecimento dos músculos podia acontecer no corpo todo ou em partes apenas do corpo. E ela não era, como a gente está vendo aqui no comentário de Kardec, confundível com a morte, né? Não se confunde a catalepsia com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Olha o que Kardec diz, né? Que aí a catalepsia pode ser provocada por ação magnética. E aí são estudos que o codificador fazia e observações, né, que ele fazia certamente na sua época, percebendo que certos médiums, magnetizadores, eram capazes de, médiums ou magnetizadores, né, eram capazes de induzir pessoas a esse estágio. E, e Kardec era um hábil estudioso do assunto. A gente pode ver coisas parecidas com isso lá na Revista Espírita, que trazia certos casos, né, que a Revista Espírita trazia e que Kardec publicava, e casos que fazem a gente pensar um pouco até hoje, né, porque a gente vê casos parecidos até hoje. Eu vou citar agora um, um um exemplar da Revista Espírita de 1867. Nesse ano da revista, no mês de dezembro, tem um artigo que tem o título Um Ressurrecto Contrariado. Quer dizer, a pessoa é, é, passou pela ressurreição, né? E não gostou. Essa é a história que está contada nesse artigo da Revista Espírita. E, curiosamente, é um artigo que fala sobre uma viagem do escritor Victor Hugo, quando ele esteve na Holanda. Então, o artigo é um artigo tanto quanto extenso, mas durante no transcorrer ali do artigo, né, a gente lê que numa certa ocasião, já ali na Holanda, Victor Hugo está cercado por algumas pessoas que vão conversando com ele, contando esse fato que eu vou narrar agora. É, Vinha ali uma viatura, né, tipo uma carruagem, e nessa carruagem estavam um homem e um menino, já próximos à cidade. Mas acontece que o cavalo assustou e essa carruagem caiu ali num charco, num laguinho, né, num certo tipo de pântano, ali todo lamento e lamacento, melhor dizendo, né? E a carruagem afundou nesse lugar, sendo que quando ela rolou e caiu, né, num barranco que levava até esse lago, saindo da estrada, né? O pai afundou junto com a carruagem, mas o menino permaneceu do lado de fora, naquilo que a carruagem foi se rolando, né? Morro abaixo ali. O menino foi lançado para fora e o pai afundou. E o menino começou a gritar, né? Pedindo socorro para o pai, até que algumas pessoas se aproximaram, perceberam o que aconteceu, alguns camponeses ali, e começaram a tentar a resgatar o pai do garoto daquela situação, né? E aí, então, ali naquele fosso, né, onde estavam o carro, né, a carruagem ali, a carroça e o cavalo, trouxeram para fora tudo o que puderam, né? E, inclusive, ali o que eles já julgavam ser o cadáver do pai, porque esse resgate já havia demorado cerca de uma hora, já fazia uma hora que estava tudo submerso, né? E o menino ali desesperado gritava que não, que era preciso salvar o pai dele, né? Não queria que o pai tivesse morto. E aí então os camponeses começaram, né, de acordo com o conhecimento que eles tinham na época, a rolar o corpo do pai no chão, né? Para ver se se o pai voltava à vida. Fizeram isso por mais de 15 minutos, olha só, uma hora e 15 mais ou menos, né, nesse estado. E como o desespero do menino era muito grande, eles decidiram continuar mais um pouco, né, para que o menino percebesse que não havia mesmo nada mais a ser feito.
Mas, para surpresa deles, com esse um pouquinho mais que eles continuaram, depois de 1 hora e tanto, né? O corpo começou a se mexer, começou a dar sinais de vida e aquele homem começou a voltar à vida, começou a, entre aspas, né, ressuscitar lentamente. Talvez num desses estágios, né, de morte aparente que a gente vê, talvez tivesse ainda, talvez não, pelos ensinamentos do Livro dos Espíritos, havia naquele corpo vida orgânica e o espírito estava ainda ligado a ele, mesmo que por laços extremamente sutis, né? Mesmo depois de passada essa 1 hora. E então, esse homem suspirou e voltou à vida. No entanto, ele voltou à vida, mas voltou se lamentando, né? Ali a gente vê o relato na revista Espírita, no qual o homem diz: Ah, meu Deus, que foi que fizestes? Ele diz aos homens que o ressuscitaram, né? Que fizeram ali todo o procedimento, perdão, para que ele voltasse à vida. O que foi que fizestes? Eu estava tão bem onde estava. Estava com minha mulher e meu filho. Eles tinham vindo a mim e eu tinha ido a eles. Eu os via, estava no céu, estava na luz. Ah, meu Deus, que foi que fizestes? Não estou mais morto. Então ele se lamentava ali por não estar mais do lado espiritual da vida, né? Então, olha só, percepção do espírito, reencontrando entes queridos, reencontrando pessoas amadas, estando num lugar que ele julgava ser o céu, de tão agradável que estava, obviamente também pela companhia, né, de pessoas amadas. Então, retorna à vida terrena e se lamenta, né? Porque é a primeira coisa que ele pensa ali, voltando e estando próximo do, ah, de ter esse reencontro, né, que lhe foi tirado das mãos, esquecendo-se do filhinho que tinha ali ao seu lado, né? Tendo mais nesse momento percepções ainda do espírito vivas em sua memória do que propriamente as percepções terrenas, né? Bom, meus amigos, ainda para a gente continuar e fechar esse assunto que a gente está tratando agora, vale a pena citar que lá na obra A Gênese, a gente tem justamente itens que falam sobre catalepsia e ressurreições. E no item 30 desse capítulo 14, né, da Gênese, quando se está falando sobre esses temas, a gente lê Kardec explicando para a gente que em certos estados patológicos, quando o espírito já está deixando o corpo, né, e tá ali sutilmente, finamente ligado ao corpo, né, ligado por laços muito frágeis, muito delicados ainda, o corpo pode aparentar a morte. E aí, nesses momentos, a gente está com muita razão quando diz que a vida está por um fio, né? E diz que esse estado pode durar por um tempo mais ou menos longo, dependendo do espírito, né, que está ali encarnado, dependendo das condições do corpo, dependendo de uma série de fatores, né? Kardec diz que, às vezes, até certas partes do corpo podem entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida esteja definitivamente extinta. E ele ali volta a asseverar, né? Volta a dizer para a gente: olha, enquanto o último fio de ligação entre perispírito e corpo não estiver rompido, o espírito pode, seja por uma ação energética, seja por sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, como a gente viu aqui agora, magnetismo, passe e tudo mais, né? Que a gente citava agora há pouco, é, ele pode ser chamado a voltar ao corpo, sim, de forma mais atuante, né? De forma mais ostensiva ali. E então, depois ele vai terminar essa parte do artigo que eu estou citando, né? Dizendo que se acontecer, né, do corpo fluídico se separar totalmente, não ter mais nenhum tipo de ligação com o corpo carnal, aí então não tem mais condição de retornar à vida. E é esse o princípio que a gente precisa ter em nossas mentes quando a gente está estudando aqui o Livro dos Espíritos. E termos aberta, né,
na nossa mente essa ideia de que o espírito percebe os dois planos da vida o tempo todo. Nós recebemos intuições de nossos anjos da guarda ou de outros tipos de espírito enquanto estamos encarnados. Estamos percebendo o plano espiritual. Vimos agora há pouco que o pensamento se transmite de forma oculta. Muitas vezes espíritos encarnados captam o pensamento um do outro. Então a gente está percebendo o que? O plano espiritual. E isso é uma informação de vital importância para o nosso despertar, né? Para o despertar da nossa condição enquanto espíritos encarnados. Muito bem, meus amigos. Vamos para o item sonambulismo. Vamos começar o item hoje, sonambulismo, e vamos até a questão 428, né? E vamos parar na 428 hoje. Então, depois de termos visto, né, essas explicações sobre letargia, catalepsia e o estado do espírito diante delas, né, percebendo o plano espiritual, agora a gente entra no item sonambulismo. Porque se na letargia e na catalepsia nós tínhamos algo de algo que não estava correto com o corpo físico, aqui a gente vai ver que o sonambulismo já não tem mais tanta relação assim com o mau funcionamento do corpo físico, mas ele tem uma relação com o estado do sono e dos sonhos. Vamos lá que a gente aqui vai falar um pouquinho sobre o sonambulismo, né? Kardec começa a tratar pelo sonambulismo que ele chama de sonambulismo natural. Tem alguma relação com os sonhos? Como explicar o sonambulismo natural? Então, começamos pela noção sobre o que é o sonambulismo, né? O que é o sonambulismo? O que seria esse sonambulismo natural ao qual Kardec se refere aqui no Livro dos Espíritos? E aí, a gente vai recorrer de novo à nossa concepção de hoje, né? Sobre o sonambulismo. É uma coisa muito comum a gente falar em sonambulismo e a primeira ideia que vem à nossa mente é a ideia de uma pessoa que está dormindo e que tem certos movimentos, sai andando, né? Conversa. Essa é a ideia geral que a gente tem do sonambulismo, é algo observado pela nossa ciência, né? Nossa ciência diz que é um distúrbio do sono. Se caracteriza justamente por esses movimentos motores aí que são complexos, né? E que a pessoa mostra que é capaz de andar, levantar, às vezes mudar de roupa e tudo mais, mas ela está de fato dormindo, né? E a nossa ciência hoje diz que no sonambulismo nós temos uma ativação parcial do cérebro. E entre diversas causas, né, que a ciência de hoje encontra, estão a causa genética, a imaturidade neurológica, né, portanto, ele é mais comum em crianças, e também fatores desencadeantes como privação de sono, febre, uso de medicamentos e assim por diante, né? Então, ainda estudamos. A nossa ciência hoje ainda estuda o sonambulismo e ainda procura, né, explicações para ele. Mas uma coisa interessante que a gente encontra em artigos, né, como um artigo que a gente encontra na Nature Communications em 2024, esse artigo diz que os pesquisadores conseguiram observar que no estado de sonambulismo, as áreas do cérebro que são associadas à consciência estão inativas. Embora as áreas associadas aos movimentos, né, as áreas motoras, apresentam uma certa ação, né? Uma ativação parcial, né? Dessas áreas que são, que são referentes à parte motora, né? E olha que interessante que é isso. E por isso que a gente está citando esses estudos, né? Essas pesquisas. Porque se só a parte motora
do cérebro, né, está ativa, seria uma coisa assim que é muito tentador dizer para a gente que o corpo poderia ter movimentos, mas movimentos que fossem movimentos aleatórios e não movimentos coordenados. Movimentos de uma pessoa que se levanta, que se dirige a uma porta, abre essa porta, caminha sem trombar com objetos. Não é? E a gente vê acontecer em sonambúlicos, né? Se a consciência não está ativa, o que é que guia esse corpo? E aqui entra um pouquinho da, do Espiritismo, dizendo para a gente que, embora o cérebro não esteja consciente, o espírito é, né? Mas isso é uma conclusão que é minha, né? Particular, não está escrito no Livro dos Espíritos, e, portanto, preciso ser honesto a dizer, né? O Livro dos Espíritos não está dizendo diretamente isso, mas acho que a gente pode pensar um pouco nesse sentido, né? Concordam? Presença do espírito, né, sendo notada na questão do sonambulismo. Então, o que é o sonambulismo natural? Esse sonambulismo que acontece, né, de forma espontânea e que é, nos leva à observação desse tipo de fenômeno. Então vamos lá, como explicar o sonambulismo natural? O que é o sonambulismo? É um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho, ou do que no sono, né? Se a gente assim o quiser. É um estado de independência mais completo. Então ele está mais, o espírito está mais liberto do seu corpo físico do que propriamente no estado do sonho. Muito, muito interessante isso para a gente. Dos níveis diferentes de liberdade que a gente estudou do espírito aqui, por enquanto esse daqui é o mais é o maior nível, né? O maior grau de desprendimento entre espírito e corpo, sem uma doença, sem uma letargia, sem uma morte aparente. Olha só, como consequência disso, maior amplitude adquirem suas faculdades. Olha que interessante. A gente já estudou, né, que o espírito do lado de lá tem percepções mais apuradas. Então, quanto mais liberto do corpo, maiores suas percepções, maiores suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, qual que é a relação do sonambulismo com o sonho? A relação é a seguinte: a relação é que o espírito está mais liberto. O espírito tem um grau de percepção melhora e de melhoria de suas faculdades maior do que no grau do sonho, né? Então como que a gente sabe o que é o sonambulismo através do livro dos espíritos na comparação do estado do sonho? E até para a nossa ciência, né? A nossa ciência vai dizer a mesma coisa hoje. É, se estuda o sonambulismo através dos diferentes estágios do sono, que a gente sabe que já existem hoje, né? Que a gente sabe que existem hoje. Diferentes estágios do sono, desde aquele sono mais levinho, para falar aqui a nossa linguagem coloquial, né? Até o sono mais profundo. Então, no sono mais profundo que a gente esteja, nós não estamos tão libertos do corpo quanto no estado de sonambulismo. Bom, aí vem o comentário de Kardec, dizendo que no sonambulismo o espírito está na posse plena de si mesmo. O que é posse plena de si mesmo? Ele não está tão. Ele está ainda, melhor dizendo, né, elaborando melhor a frase. Ele está quase que totalmente liberto da influência da matéria. Está na posse plena das suas faculdades, na posse plena das suas percepções, embora ainda esteja ligado à matéria. É onde o corpo menos influencia em suas percepções e faculdades. Olha lá, os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Então, olha só, hein, meus amigos, não é que o sonambulismo é o mesmo que catalepsia. Não. De certa forma, né? Parece com catalepsia. Estão ali inativos.
deixam de receber impressões exteriores. Impressões exteriores. O que são impressões exteriores? Ora, o espírito encarnado tem percepções do plano material. Impressões exteriores, impressões do mundo que cerca o corpo físico, né? Do mundo no qual o corpo físico está. Então, ele está ali presente em um certo ambiente, mas não tem essas impressões exteriores sendo transmitidas ao espírito. Então, isso permite também ao espírito uma liberdade maior. Segue Kardec dizendo: esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Mesmo tipo de conclusão aqui, né? Segue o texto. Kardec diz que quando se produzem os fatos do sonambulismo, olha só, ali atrás ele falou sobre o sono, agora ele volta a falar do sonambulismo, né? É que o espírito, olha aqui, ó, se não tem a consciência, por isso eu dizia agora há pouco sobre a consciência, né? Se não tem a consciência guiando o corpo, é que o espírito preocupado com uma coisa ou outra se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita de utilizar-se o corpo. Embora o cérebro não tenha consciência desperta e por isso até, né, a liberdade do espírito é maior. Olha só, né, como que a ciência de hoje parece conversar aqui com esse texto do Livro dos Espíritos, né? Consciência está inativa, não transmite impressões do mundo exterior para o espírito. Ele está tão liberto que ele pode mesmo assim guiar o corpo sem a consciência, a consciência relativa ao cérebro, né? Mas com a sua consciência de espírito preservada. Serve-se então do corpo como alguém que se serve de uma mesa ou de um objeto qualquer, né? Ele continua, é o espírito que guia o corpo e não a consciência cerebral. Nos sonhos, e aí Kardec vai seguir para a gente fechar a explicação de Kardec, né? Para a gente explicar, fechar a explicação sobre o sonambulismo e sobre as percepções. Aí ele vai dizer o seguinte: quando a gente tem consciência de um sonho, né? Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, inclusive o cérebro, né? Começam a despertar. Por isso que a gente tem consciência, porque ficou algo no cérebro, né? Que é uma percepção. Ali no meio do caminho, né? Entre o espírito voltando para o corpo e o corpo despertando, né? É o meio do download, se a gente quiser pensar assim. Então, nesse caso, o espírito recebe os órgãos, né, recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito. Que então, também em repouso, olha só, aquele estado do espírito voltando ao corpo, né? Brincando, na brincadeira que eu faço aqui, na questão do download, né? O espírito carregando no corpo de novo, né? Voltando à sua vida de relação maior com o corpo físico. Então, o espírito nesse estágio só experimenta o que lhe é transmitido. Sensações confusas e, a miúde, frequentemente, desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser. Mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer das anteriores. Então, é uma mescla, né, de percepções do plano espiritual com percepções do plano material. E aí Kardec conclui dizendo: facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou quando estiveram no estado sonambúlico, e por que os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes, não têm sentido. Então, olha só, por que, que o sonâmbulo não guarda a memória? Porque o corpo não está desperto, o corpo não está mandando informações, embora ele esteja no plano espiritual comandando aquilo, né? Não tem essa mescla de informações. Então, isso explica duas coisas. Essa construção que Kardec fez explica duas coisas. Por que, que o sonâmbulo não tem a memória e por que, que, ao mesmo tempo, a gente tem memórias confusas, sem sentido, de alguns sonhos que a gente tem. Se a gente conserva a memória, muitas vezes são coisas sem sentido. Por quê?
porque são sensações mescladas, misturadas do plano material com o plano espiritual. Então, né, sonâmbulo certamente não vai guardar lembrança porque ele estava num estado tão liberto do corpo que, quando ele volta, aquilo que ele viveu lá não tem relação nenhuma com a vida de cá. E por outro lado, quando se tem essas lembranças durante um sonho e não do estado sonambúlico, aí então muitas vezes é confuso porque tem essa mescla de sensações transmitidas pelo corpo e sensações que são próprias do plano espiritual. Reforçando a ideia, amigos, de que vivemos simultaneamente no plano extracorpóreo e no plano corpóreo, enquanto estamos encarnados, né? Kardec completa apenas dizendo o seguinte: digo as mais das vezes, porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até não raro de uma espécie de intuição do futuro. Então Kardec está dizendo assim, olha, não é toda vez que a gente sonha que a gente tem lembranças confusas. Algumas vezes são lembranças de vidas passadas, algumas vezes são lembranças do que aconteceu mesmo no plano espiritual durante essa semi-liberdade, né, do corpo. Outras vezes são intuições para o futuro. Então, sim, acontecem. Mas na maioria das vezes, ou na maioria não, né? Algumas vezes, quando são coisas confusas, é porque tudo isso se misturou nessa volta do espírito à vida de relação com o mundo material. Bom, vamos encerrando agora o, o nosso estudo de hoje. E para a gente encerrar, a gente vai até a questão de número 428, porque são questões bem simples aqui. A gente vai, depois de toda essa introdução que a gente teve ao sonambulismo, a gente vai ver que essas questões aqui que vão até 428 são questões que a gente pode abordar agora e retomar no comecinho do próximo estudo para a gente pegar aquele impulso, né? E continuarmos a estudar. Então vamos lá, questão 426. Kardec vai falar sobre o sonambulismo magnético, se ele tem alguma relação com o sonambulismo natural. A resposta é o mesmo fenômeno, é a mesma coisa. A única diferença é que o magnético é provocado. E o que é esse sonambulismo magnético? É quando a pessoa fica em estado sonambúlico e esse estado é provocado por alguém através do passe magnético, né? A pessoa usa de seus fluidos para induzir o sonambulismo numa outra pessoa. É essa a única diferença. O estado sonambúlico é igual nas duas pessoas, naquela que tem o sonambulismo natural e naquela que passa pelo sonambulismo magnético. Kardec vai perguntar na sequência, 427, de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Olha só, sonambulismo magnético. Alguém, através do magnetismo, de um fluido magnético, induziu a outra pessoa a um estado de sono. O que é esse fluido magnético? Resposta: o fluido magnético é um fluido vital. Eletricidade animalizada, já tratamos desse termo, né? Eletricidade na época de Kardec não significava a mesma coisa que significa hoje. Então, cuidado com a palavra, né? Fluido vital, eletricidade animalizada, modificações do fluido universal. Já vimos também aqui no nosso estudo um pouquinho sobre o fluido vital. Para relembrar rapidamente, é o fluido que é próprio de um espírito que está em um corpo físico. Ele tem em si isso que é chamado fluido vital. Fluido que assegura a força de vitalidade ao corpo físico, né? Assegura a vida do corpo físico. Última questão de hoje: qual a causa da clarividência sonambúlica? E aqui Kardec já começa sutilmente a mudar o assunto, né? Mudar o foco do tema do sonambulismo. Por quê? Qual é a causa? De onde vem a clarividência sonambúlica? O sonâmbulo que tem clarividência. E aí, por que ele vê? Porque o espírito vê, né? É a alma que vê. A alma semi-liberta percebe, tem percepções. E ali é ela que percebe. Bom, a gente volta no próximo estudo e faz uma rapidíssima passagem novamente por essas
quatro questões, né, da 426 a 428, por essas três questões, perdão, né, 26, 27 e 28, para a gente começar o nosso próximo estudo, né? Como brinquei agora há pouco, tomarmos aquele impulso para a gente seguir adiante. O que eu gostaria que ficasse do estudo de hoje é a informação de que sempre que o corpo físico sofre algum tipo de situação em que, por causa dessa situação, o espírito tem um pouco mais de liberdade, acontecem esses fenômenos que a gente está vendo aqui, né? Esses fenômenos de ação do espírito encarnado no plano espiritual, com mais percepções, com suas faculdades apuradas, estando semi-liberto e ainda assim tendo algum tipo de ação aqui no plano material, né? E aí os efeitos disso são efeitos diversos, como a gente viu aqui com Kardec. Algumas vezes trazendo percepções do plano espiritual, outras vezes não. Tudo isso depende de uma série de fatores. Mas o importante, como eu dizia agora há pouco, é lembrarmos, né, que esse estudo traz para a gente diversas comprovações e diversas formas de percebermos que somos espíritos encarnados, que temos assim a nossa responsabilidade de estarmos vivendo na Terra para o nosso progresso espiritual. A nossa ciência de hoje continua a explorar esse tema tão delicado, né? Como a gente disse agora há pouco, a nossa ciência estudando a catalepsia, estudando o sonambulismo, estudando o sono, estudando agora as EQMs, né? Experiências de quase morte, nas quais pessoas voltam narrando coisas assombrosas do plano espiritual, coisas muito significativas para a nossa existência, né? Comprovando a expansão da consciência nessas experiências de quase morte e trazendo para nós que somos espiritualistas aquilo que está já colocado, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, no qual Allan Kardec escreve que em algum momento haverá uma união cada vez mais forte, né? Já está acontecendo, na verdade, entre a religião e a ciência, que são duas alavancas poderosas do progresso humano. Então, que nós saibamos ler no livro dos Espíritos, na ciência terrena, nas nossas vidas, na natureza, em nossos corações, em nossas mentes, que nós saibamos ler o livro da vida e que ele nos diga todos os dias que somos, sim, espíritos imortais, amados pelo nosso Criador, Deus Pai, todo bondade, todo justiça, e que preparou os caminhos das diversas reencarnações para todos nós, para que alcançássemos a perfeição e a justiça. A perfeição, a justiça e a felicidade, como o filho pródigo que retorna feliz aos braços do Pai. Queridos amigos, muito obrigado pela presença, pela companhia em mais esse estudo. Nos vemos na próxima semana, na continuidade do estudo de O Livro dos Espíritos. Eu espero por vocês. Até lá.